Caros irmãos, o dhikrullah não se compara com uma outra boa ação, porque se formos a ver algumas ações fora do dhikrullah requerem certas condições. O dhikrullah é dentre as ações que não depende de lugar, não depende do momento, não tem nenhuma condição. Alguém para fazer salat, primeiro tem que fazer o wudu, depois virar para o qibla, depois tapar a vergonha. O dhikrullah é dentre as ações que não requerem essas condições. Para dizer que é uma ação que é muito vantajosa, é uma prática que é bastante virtuosa. E é por esta razão que, se nós formos no Sagrado Alcorão, prezados irmãos, para aqueles versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da recordação de Allah, fala do dhikrullah, ele sempre exorta-nos, Allah subhanahu wa ta'ala orienta-nos a intensificarmos, a praticarmos esta ação de dhikrullah de forma intensa. Por isso, sempre quando se fala de dhikrullah, à frente vamos ouvir kathiran, kathiran, muito, 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 muito. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Ó crentes, lembrem-se de Allah, recordem-se de Allah de forma intensa. Dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ele diz o seguinte, comentando sobre este versículo, diz o seguinte: Lam yufridillahu ta'ala faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman illa dhikr. Qualquer farida, qualquer ação obrigatória que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, instituiu, tem um limite. Tem um limite. O jejum tem o seu limite, o zakat tem o seu limite, o hajj tem seu limite, o salat tem seu limite. Por isso existem momentos que são proibidos você fazer salat. Tem que parar, tem que deixar. Mas menos o dhikrullah. O dhikrullah não tem limite. Você faz o dhikrullah quanto puder. A pessoa faz o dhikrullah a quantidade que quiser. Por isso Ibn Abbas radiallahu anhu dizia: Lam yufridullahu ta'ala faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman illa dhikr. Cada fard, cada ação tem um limite. Tem um limite. Mesmo o próprio salat. Fajr tem limite, Dhuhr tem limite, Asr tem limite, Maghrib tem limite em termos da quantidade de rakat, em termos do horário em si, tem limite. Parte daqui até aqui. Faz tantos rakats. Mesmo que a pessoa queira fazer 8 rakats de Dhuhr, você não pode fazer 8, porque tem seu limite, são 4 rakats. Mesmo que a pessoa queira fazer Fajr, 4 rakats, não tem como. Tem que fazer 2 rakats, Salatul Fajr, e assim sucessivamente. Illa dhikr, menos o dhikrullah. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Façam de forma intensa o dhikrullah. Temos que fazer muito dhikr, caros irmãos. E se nós também formos a ver a questão do dhikr, o dhikr foi recomendado para nós fazermos após qualquer ação relevante, qualquer ação útil, qualquer ação importante. Após esta ação importante, nós sempre somos chamados a fazer o dhikrullah. Vamos começar com o salat. Vamos começar com o salat. Allah subhanahu wa ta'ala orienta-nos que depois de nós cumprirmos com o salat, temos que fazer o dhikrullah.
Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Depois de vocês cumprirem com o salat, devem fazer dhikrullah, seja em pé, seja sentado, seja ala junubikum, seja deitado. Nós temos que fazer o dhikrullah. Por isso o dhikrullah não requer muitas condições. Você está a conduzir, você está a andar, está a vender, está a comprar, está na machamba, está onde, sempre tem que fazer o dhikrullah. Foi por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre orientou-nos, antes de começarmos qualquer atividade, antes de iniciarmos a praticar qualquer ação, sempre temos que fazer o dhikrullah. Por isso, se formos a ver, tem dhikr antes de comer, dhikr depois de comer, dhikr antes de entrar na casa de banho, dhikr depois de sair da casa de banho, dhikr antes de entrar na mesquita, dhikr antes de sair da mesquita, dhikr antes de sair de casa, dhikr antes de entrar em casa, antes de dormir, depois de acordar, tem dhikr. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: kullu amalin, toda ação relevante, la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Toda atividade relevante, toda ação importante que não é principiada com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa abtar, é uma ação incompleta, é uma ação sem peso perante Allah subhanahu wa ta'ala, é uma atividade, é uma ação sem baraka perante Allah subhanahu wa ta'ala. Depois do salat, nós somos orientados a fazer o dhikrullah. Salat é uma atividade, é uma ação muito importante. Foi por esta razão também que Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca do salat mais importante da semana, que é o salatul Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salat min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Depois de vocês ouvirem o adhan, o chamamento do salatul Jumu'ah, então fas'au ila dhikrillah, apressem ir escutar o dhikrullah. Aqui os ulama, os comentadores, os mufassirinas, disseram que dhikrullah refere-se ao próprio khutbah. Por isso, khutbah é muito diferente com palestra. Khutbah é khutbah, palestra é palestra. Khutbah tem suas condições, tem suas exigências. Por esta razão, quando alguém para aqui no mimbar, deve sempre ter a postura do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Você está aqui a representar o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não vamos confundir khutbah com palestra qualquer. Por isso os álимos condenam você estar aqui no mimbar, começa a lançar piadas, fazer rir pessoas, contar comédias. Khutbah não é para isso. Quer contar piadas, quer fazer rir pessoas, arranja um outro momento. Mas estamos a falar de khutbah. Juma, Allah diz: façam. Allah obrigou os crentes. Allah obrigou os crentes a deixarem seus negócios, abandonarem seus afazeres, de façam ila dhikrillah. Idha nudiya lis-salat min yawmil jumu'ati façam ila dhikrillah. Abandonem a venda, abandonem a compra. Quem estava a vender deve deixar, quem estava a comprar deve deixar para atender o dhikrullah. Chegam aqui, está piadas, comédia, humor. Então, dhikrullah não é para essas questões. Khutbah é dhikrullah. Por isso, se nós formos a ver os khutbas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, por que os sahabas não escreveram os khutbas do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nenhum sahaba escrevia os khutbas do Nabi. Por quê? O khutbah do Nabi sallallahu alaihi wasallam era Quran, era hadith, era dhikrullah. Não eram anedotas, não eram histórias. Então nós temos que ganhar uma postura, sabermos que aqui estou a representar o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não é para contar piadas, não é para contar questões de humor, não é para dhikrullah. Allah obrigou os crentes a abandonar o negócio para vir escutar
o dhikrullah. Fasa'u ila dhikrillahi wa darul bayan. Abandonem as transações comerciais. Abandonem aquilo que vocês estavam a fazer. Cumprimos com salat, escutamos o dhikrullah, que é o khutbah, fizemos o salat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, depois do salatul Jumu'ah ser cumprido, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Vocês aí devem voltar, espalhem-se pela terra, procurem o sustento de Allah, procurem o rizq de Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Mas mesmo assim, vocês não devem se esquecer da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. De novo, aqui Allah diz kathiran, muito. Quando se fala de dhikr, sempre é kathiran. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Recordem-se de Allah, façam dhikr de forma intensa. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, para vocês terem prosperidade no vosso negócio. Os álamos dizem: quem quer prosperar no seu negócio, então que cumpra com este ayat. Não desperdiçar o dhikrullah, não desperdiçar o salat. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: wala dhikrullahi akbar. O dhikr de Allah é uma atividade muito relevante, é uma atividade muito grande. Wala dhikrullah akbar. O dhikr de Allah é grande, então não devemos menosprezar, não devemos pensar que é algo pouco. Depois do jejum, nós dizíamos que o dhikrullah é recomendado mesmo depois das grandes atividades, das grandes ações. Vimos aqui depois do salat, depois do jejum, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nós cumprimos com o jejum do mês de Ramadã, cumprimos com 29 ou 30 dias do mês de Ramadã. Vamos ficar assim no silêncio? Não. Allah orienta-nos a intensificar o dhikr. Por isso, as nossas festividades, o nosso Eid é sempre dhikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Dhikrullah, mesmo nas festividades. Allah diz: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, é para vocês completarem o mês todo de Ramadã no jejum. Depois do jejum, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, é para fazer muito takbir, que é o dhikrullah. Depois do Hajj, também Allah subhanahu wa ta'ala orienta-nos a fazer o dhikrullah, a lembrarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, a não nos esquecermos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, depois de vocês cumprirem com os rituais de Hajj, o que tem que fazer? Ficar sentado? Não. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ, veja, أَشَدَّ ذِكْرًا. Depois de vocês cumprirem com os rituais de Hajj, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, devem fazer o dhikrullah, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, do mesmo jeito que vocês não se esquecem dos vossos pais. Ou então devem intensificar mais a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo depois do Hajj. Não é a pessoa ficar descansada, dizer que não, já cumpri com o Hajj. Allah diz: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Depois de vocês saírem do Arafat, para quem está no Hajj, em direção ao Muzdalifa, fadkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Por isso, os hujjajis, a palavra de ordem sempre é labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika, para não se esquecer de Allah subhanahu
وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. Dhikrullah. Caros irmãos, Dhikrullah é uma das qualidades daqueles que são bem sensatos. Dhikrullah, a recordação de Allah, é qualidade dos inteligentes. A recordação de Allah é qualidade dos intelectuais. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Quem são esses? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak wa qina adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala diz a criação dos céus e da terra, a alternância do dia e da noite, tudo isso são sinais. Aqueles que são inteligentes percebem que Allah subhanahu wa ta'ala existe através desses sinais. Quem são esses inteligentes? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina yadhkuruna Allah, aqueles que se lembram de Allah, qiyaman, em pé, wa qu'udan, sentados, wa ala junubihim, mesmo deitados. Por isso nós dizemos que não precisa muita cerimônia para fazer dhikrullah. Sentado você faz dhikrullah, deitado você faz dhikrullah, em pé você faz dhikrullah. Não precisa dizer que não tenho wudu, não precisa que tenho que virar para o qibla para fazer o dhikrullah, nada. Nas condições em que te encontras, faça o dhikrullah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dhikrullah, mesmo no momento de esquecimento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: vocês podem esquecer tudo, mas nunca se esqueçam de mim. Nunca um ser humano, uma criatura de Allah, deve se esquecer do seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Coran: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Aqui temos duas formas de interpretar. Significa: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Você pode esquecer tudo e tudo, menos o teu Senhor. Alguém que se esquece do seu Senhor, não. Ninguém deve se esquecer do seu Senhor. وَاذْكُرْ رَبَّكَ. Allah está dizendo: você pode esquecer de tudo, mas nunca se esqueça do seu Senhor. Esta é a primeira interpretação. A segunda interpretação é: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Nos momentos em que nós nos esquecemos de algo, temos que fazer o dhikrullah. Suponhamos, alguém diz: epa, aquele ali, o fulano. Aí no momento em que você se esqueceu de algo, tem que fazer o quê? Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Por isso, quando o imam esquece no salat, nós dizemos Subhanallah. Como quem diz: o único que não esquece é Allah. O único que não deve ser esquecido é Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos essas duas interpretações. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Alguns, quando se esquecem de algo, começam a mencionar outras coisas. Não. Você, no momento que está a pensar, no momento que está a refletir, aquilo, fulano, subhanallah, Allahu Akbar. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. No momento de esquecimento, sempre você deve recordar-se do seu Senhor. Caros irmãos, o dhikrullah tem muitas vantagens. O dhikrullah tem muitos benefícios. Dentre os benefícios que o dhikrullah tem, é que o dhikrullah, quando a pessoa faz constantemente o dhikrullah, ou menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala também menciona a este servo. Você já imaginou? No momento em que você faz dhikrullah, Allah está a mencionar a ti. Por isso mesmo, Thabit al-Banani, rahimahullah, ele dizia o seguinte, um grande tabi'in,
Thabit al-Bannani, rahimahullah, dizia o seguinte: Inni a'lamu mata yadhkuruni Rabbi wa qalu kayfa ta'lam dhalik? Qal idha dhakartuhu dhakarani. Este grande homem, rahimahullah, dizia o seguinte: eu sei perfeitamente no momento em que Allah menciona o meu nome. Sei. Os seus companheiros disseram: mas como assim? Como é que você sabe que neste momento Allah está a mencionar o meu nome? Como é que você sabe? Ele diz: Idha dhakartuhu dhakarani. Quando eu menciono o nome do meu Criador, ele também, em resposta, menciona o meu nome. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran. O que Allah diz? Fadhkuruni adhkurkum. Lembrem-se de mim, mencionem o meu nome constantemente, eu também irei me lembrar de vós e também irei mencionar o vosso nome. Por isso, no hadith diz o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando o servo menciona o nome de Allah numa assembleia, numa multidão, Allah subhanahu wa ta'ala menciona o nome desse servo numa multidão melhor perante os anjos. Isto é uma vantagem, isto é um orgulho, isto é motivo de satisfação. A pessoa saber que neste preciso momento que eu estou a fazer dhikrullah, neste preciso momento que eu estou a mencionar o nome do meu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala também está a mencionar o meu nome. Fadhkuruni adhkurkum. Mencione o meu nome, eu automaticamente irei mencionar-vos. Outra vantagem, caros irmãos, é que o dhikrullah é razão, é motivo de maghfirah, é motivo de perdão e é motivo da pessoa ganhar muitas recompensas. Allah subhanahu wa ta'ala promete muitas recompensas, promete perdão dos pecados a todos aqueles que intensificam o dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat. Todos esses, no fim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat. Aqueles que mencionam, fazem dhikrullah de forma constante, kathiran, aqui mais uma vez, wadh-dhakirina Allah kathiran. Sempre quando se fala de dhikr, vem kathiran. Wadh-dhakirina Allah kathiran. Aqueles que mencionam de forma intensa Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que fazem dhikrullah, o que é que vai acontecer com eles? Sejam homens ou mulheres. Wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat. Sejam homens assim como mulheres. Primeiro, a'adda Allahu lahum maghfiratan. Allah subhanahu wa ta'ala preparou um perdão, maghfirah, perdão. Você vai ser perdoado os seus pecados só pelo simples fato de fazer o dhikrullah. A'adda Allahu lahum maghfiratan, perdão dos pecados. Só isso? Não. Wa ajran 'azima, e uma grande recompensa, e uma enorme recompensa. Então, dhikrullah, caros irmãos, é muito importante e temos que fazer muito dhikr. Por isso mesmo a Musa, ele dizia e pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, diz: Kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran. Veja só, no tempo de Musa alayhi salatu wassalam, ele pedia a Allah: oh Allah, dê-me força para eu fazer muito dhikr. Kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. A falta de dhikrullah, caros irmãos, pode trazer problemas espirituais. Primeiro, a pessoa quando não faz dhikrullah,
isto é motivo de que a pessoa se esquece do seu Senhor. E quem se esquece do seu Criador, isto tem suas consequências na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, aquela pessoa que virar as costas à minha recordação. Aqui também temos duas interpretações. Dhikr pode ser o Sagrado Al-Quran, porque o Quran em si é dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Então, um dos nomes do Quran é dhikr. Por isso, Allah chamou de dhikr, porque a melhor forma de fazer dhikr é com a recitação do Sagrado Al-Quran. Wa man a'rada an dhikri, quem virar as costas à minha lembrança, à minha recordação, o que vai acontecer? Fa inna lahu ma'ishatan banca, ele terá uma vida difícil, uma vida espiritual difícil, uma vida espiritual apertada. Por isso, são consequências espirituais muito graves. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, terá uma vida difícil, uma vida apertada. Isso aqui no dunya. Existem outras consequências também no Akhirah. Por isso Allah no mesmo versículo diz: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, nós vamos ressuscitar esta pessoa no dia de Qiyamah a'ma, sem visão, cego. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, a pessoa vai perguntar: oh Allah, oh meu Senhor, por que estou cego hoje? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, e se eu no dunya não era cego? Allah subhanahu wa ta'ala vai responder: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, do mesmo jeito que você se esqueceu do Quran, se esqueceu da nossa recordação, hoje você também será esquecido. Caros irmãos, a falta do dhikr, a falta da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, a falta da implementação do Sagrado Al-Quran traz essas consequências aqui no dunya, assim como no Akhirah. E o dhikrullah, caros irmãos, falando também das vantagens, há uma vantagem que é muito importante. O dhikrullah atrai a tranquilidade dos nossos corações. Nós queremos tranquilizar os nossos corações, queremos que os nossos corações tenham a tranquilidade necessária, desejada, uma tranquilidade útil. Então nós temos que fazer o dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, é somente com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala que os nossos corações ficam tranquilos. Tatma'innul qulub, é somente com a recordação de Allah que os nossos corações ganham a sua tranquilidade. E se nós deixamos da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez que já nos esquecemos de Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar um companheiro para nós, que vai ser o nosso companheiro. Ou você vai fazer dhikrullah, Allah vai te proteger, ou então a pessoa deixa de fazer o dhikrullah, Allah subhanahu wa ta'ala vai te abandonar e Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar um companheiro para si. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, aquela pessoa que abandonar a recordação de Rahman, a recordação de Allah, o que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala diz: نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, nós vamos enviar para ele um shaitan que vai servir de companheiro. Se nós abandonarmos o dhikrullah, tem suas consequências. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, aquela pessoa que abandonar o dhikrullah, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar, irá proporcionar para esta pessoa um shaitan,
فهو له قرين, que vai servir de companheiro. Então nunca devemos nos esquecer do dhikrullah, da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe-nos isso, para nós não nos esquecermos do dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ó crentes, ó fiéis, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrullah. As vossas riquezas, os vossos bens, as vossas propriedades, os vossos filhos não devem ser o sabab, não devem ser o motivo de vocês se esquecerem da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Caros irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith: Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulallah, qala dhikrullah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, resumidamente neste hadith, estava dizendo: vocês não querem que eu vos indique uma melhor ação que até pode ultrapassar as recompensas do jihad. Vocês entrarem no jihad, baterem vosso inimigo, ou ele vos bater. Uma ação que é melhor do que você gastar ouro, prata. Uma ação que vai pesar muito na balança das ações no dia de Qiyamah. Vocês não querem que eu vos indique? Os sahabas disseram: Bala ya Rasulallah. O Nabi disse somente dhikrullah, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com este hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. O exemplo daquele que faz dhikrullah comparativamente àquele que não faz dhikrullah é como um que está em vida e outro que está morto. Quem faz dhikrullah está em vida, e quem não faz dhikrullah, este está morto. Resumidamente, caros irmãos, estes são pontos que eu queria partilhar convosco sobre a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna qailan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.